Vamos ver agora alguns conceitos importantes quando a gente trabalha com matrizes. O primeiro conceito é o conceito de diagonal principal e diagonal secundária. No vídeo anterior, nós vimos que uma matriz quadrada é aquela que tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Por exemplo, essa matriz aqui é uma matriz quadrada. A diagonal principal é essa diagonal aqui. Essa diagonal aqui a gente chama de principal. E essa diagonal aqui a gente chama de diagonal secundária. Então, a secundária e a principal. Certo? Isso é bem fácil, né? Só existe diagonal principal e secundária em matrizes quadradas, né? Depois vamos ver um pouco mais da importância delas. Agora, o que são matrizes identidade? Matrizes identidade são matrizes quadradas onde os termos da diagonal principal são todos iguais a 1 e os outros termos são iguais a 0. Então, por exemplo, a matriz identidade, a gente escreve com um i assim, sempre meio negrito. A matriz identidade de ordem 2 é essa matriz aqui, 1, 1, 0, 0. Certo? Ela tem duas linhas e duas colunas. Elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os outros são todos iguais a 0. Por exemplo, a matriz identidade de ordem 4. Essa matriz aqui. 1, 1, 1, 1, 0, 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 0. Ficou meio fora aqui as linhas e as colunas, mas são 4 linhas, 4 colunas, diagonal principal tudo 1 e todo o resto é 0. O que é a matriz nula? Matriz nula. Matriz nula, vou escrever aqui, matriz nula. Matriz nula é uma matriz onde todos os elementos são iguais a 0. Por exemplo, a matriz nula ela não é necessariamente uma matriz quadrada. A gente geralmente escreve com 0, assim, em negrito. Vamos supor a matriz nula 3 por 2. Ela tem 3 linhas e 2 colunas e todos os elementos são iguais a 0. Ok? Agora, outro conceito, matriz oposta de uma outra matriz. Matriz oposta. Matriz oposta é quando a gente pega uma matriz e multiplica por menos 1, ou seja, troca os sinais de todos os elementos. Por exemplo, se eu tenho a matriz 7 menos 1, 3, 4, a matriz oposta é só multiplicar por menos 1. Então, ficaria menos 7, mais 1, menos 3 e menos 4. Ou seja, trocar os sinais, né? Agora, vamos ver o que é a matriz transposta de uma outra matriz. Matriz transposta. Esse talvez é o conceito mais importante desse vídeo. Matriz transposta. Bom, vamos supor que eu tenho a matriz A, que é igual a 3, 2, 1, 7, 0, menos 2. A matriz transposta de A é uma matriz que a gente obtém invertendo as linhas e as colunas. Certo? Lembrando que a matriz A, no caso, é uma matriz 3 por 2, né? Então, a matriz transposta de A, a gente indica com um T, como se fosse um expoente. A matriz transposta de A é uma matriz que a gente obtém invertendo as linhas com as colunas. Vou explicar melhor. A primeira linha da matriz A vai virar a primeira coluna da matriz transposta. Então, a primeira linha vira a primeira coluna. A segunda linha vira a segunda coluna. E a terceira linha vira a terceira coluna. Certo? É como se eu invertesse as linhas com as colunas. Uma outra forma de você ver é o seguinte. A primeira coluna da matriz A vira a primeira linha da transposta. A segunda coluna da matriz A vira a segunda linha da transposta. Ops. Aconteceu alguma coisa aqui, mas voltando então. E você pode observar outra coisa aqui. A matriz original é 3 por 2. E a matriz transposta, como a gente inverte as linhas com as colunas, é uma matriz 2 por 3. Tem 2 linhas e 3 colunas. Outra coisa importante de observar é que, por exemplo, o elemento A32 da matriz original, o elemento A32 da matriz original, no caso, é o menos 2, né? Terceira linha, segunda coluna é o menos 2. Na matriz transposta, ele vira o elemento A23. A23.
certo? Ele, ao invés de estar na terceira coluna, aliás, na terceira linha, segunda coluna, na transposta ele vai estar na segunda coluna, aliás, desculpe, na segunda linha e terceira coluna. Então, segunda linha, terceira coluna, aqui está o nosso menos 2. Certo? A gente inverte as linhas com as colunas em todos os sentidos, eu acho que dá para entender aí. E de modo geral, o elemento A e J, linha I, coluna J, na matriz transposta vai passar a ser o elemento AJI, linha J, coluna I. Como aconteceu aqui, elemento A32, na transposta vira o A23. Lembrando que é sempre primeiro a linha e depois a coluna na nossa representação, né? Outro exemplo, que às vezes matriz transposta parece fácil, mas às vezes pode confundir, né? Vamos supor que eu tenho a matriz B, que é igual a fazer uma maior agora. 4, 5, 2, 7, 0, 16, 20, 15, menos 1, menos 7, 0, 1, menos 16, 4. Certo? Ela é uma matriz 3 por 5 e eu quero saber qual é a matriz transposta da matriz B. B transposta. Bom, nós já sabemos que ela vai ser uma matriz 5 por 3, né? Ela vai ter 5 linhas e 3 colunas. A primeira linha da matriz B vai virar a primeira coluna da matriz B transposta. A segunda linha da matriz B vai virar a segunda coluna da matriz B transposta. A terceira linha da matriz B vira a terceira coluna da transposta. E aí está, então. Quando uma matriz é igual à sua transposta, por exemplo, a matriz 2, 0, 2, aliás, 2, 0, 0, 2. Quando uma matriz é igual à sua transposta, e essa aqui é um exemplo, se você pegar a matriz transposta dessa, você vai ver que vai ser a mesma coisa, a gente diz que é uma matriz simétrica. Uma matriz simétrica. Né? E é bem fácil perceber que todas as matrizes simétricas são matrizes quadradas, né? Porque o único jeito de uma matriz ser igual à sua transposta, como a gente faz essa inversão de número de linhas com número de colunas, uma matriz 3 por 5 vira uma matriz 5 por 3, para a matriz ser igual vai ter que manter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Então a matriz tem que obrigatoriamente ser quadrada, né? O mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, daí se inverter não vai mudar nada. E quando uma matriz, quando a matriz transposta de uma matriz é igual à sua oposta, a gente diz que a matriz é antissimétrica. Antissimétrica. É quando a matriz transposta, eu vou escrever assim, a matriz transposta é igual à matriz oposta. E você pode tentar escrever aí um exemplo de matriz antissimétrica. E eu acho que era isso de conceitos importantes. Eu espero que você tenha entendido, principalmente a parte da matriz transposta, que é o mais importante. E até o próximo vídeo, então.